Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade, a minha alma. Faz com que todas as minhas ações sejam feitas sobre teus olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. O reino da divina vontade no meio das criaturas. Livro do céu. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criado por Deus. Diário da serva de Deus, Luísa Picarreta, a filha da divina vontade, volume 8. Capítulo 12. Do dia 12 de outubro de 1907. Razão do escasso sofrimento de Luísa. Jesus está prestes a seguir em frente com a justiça. Depois de passar dias de privação e lágrimas, Jesus finalmente chegou hoje de manhã e me disse: "Ah, minha filha, você não sabe nada do que deve acontecer entre agora e um ano. Oh, quantas coisas vão acontecer. Veja um pouco, enquanto eu me encontrava fora de mim, junto com Jesus. E vi onde lugares desmoronados e países inteiros foram enterrados, onde lugares inundados e desaparecidos existiam. Nestes lugares, em outros lugares, terremotos com danos consideráveis, pessoas mortas nas evoluções e em certos pontos tão violentos que não se podia pôr os pés sem pisar no sangue humano. Mas quem pode dizer o que foi trágico?" O bom Jesus, depois disso, acrescentou: "Você viu? Ah, minha filha, coragem. Seja paciente no estado em que está. A justiça, querendo livrar-se das criaturas, evita que você se alivie, e o vazio de seus sofrimentos preencherá o vazio de meus sofrimentos. Vamos dar vazão à justiça um pouco, claro, é necessário. As criaturas são muito embaraçosas, então tudo terminará e eu estarei com você como antes. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade." Vamos à reflexão, a partilha desse trecho, onde Jesus deixa bem claro que a justiça ela é necessária, né? Ela é necessária porque as criaturas se tornam embaraçosas, né? Muitos que buscam a Deus, que se acham conhecedores de Deus, né? Querem buscar a sua própria justiça, né? E o Filho da Divina Vontade, ele já é o contrário, ele já confia, né, na justiça de Deus. E nós estamos vendo nesses tempos muitas coisas, né? Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, né? E no Brasil é pandemia, em alguns lugares é terremoto, maremotos, perseguições dos cristãos, né? E assim sucessivamente, mas tudo é permissão de Deus, né?
e justiça de Deus, né? E ele mostra pra gente o que está acontecendo, né? Os filhos da divina vontade têm esse entendimento do que está acontecendo e do que irá acontecer, né? Muitos lugares já estão tendo muito derramamento de sangue, né? Onde nós pisamos no sangue humano das pessoas, né? As perseguições mesmo aos cristãos, pessoas que matam simplesmente dizendo que é por ordem de Deus, que Deus disse, que Deus falou, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, né? E Jesus, ele deixa claro nesse trecho que é necessário que haja a justiça um pouco, porque nós, as pessoas, os seres humanos são embaraçosos. Eu converso com várias pessoas que chegam até mim, que eu falo da divina vontade, e que as pessoas chegam e falam assim, mas não tem que ter o livre-arbítrio, mas ninguém disse que na divina vontade você não tem o livre-arbítrio. Só que o seu livre-arbítrio você entrega para Jesus. Jesus também teve o livre-arbítrio dele. E ele aceitou passar por tudo. Então nós, filhos da divina vontade, não é que nós não tenhamos livre-arbítrio. Nós temos, só que é o livre-arbítrio que Jesus teve. É o tudo por ele, né? Lendo esse trecho, Jesus fala claramente ao meu coração que as pessoas, elas querem ensinar Deus a trabalhar. Elas querem dizer como é que Deus deve trabalhar. Elas pedem as coisas para Deus. Ele diz claramente, minha filha, as pessoas me pedem as coisas, me pedem as graças, mas não querem passar pelo meu processo. Querem me ensinar a trabalhar. E não é assim que tem que acontecer, né? O filho da divina vontade, ele não vive mais para querer graça. Nós mesmos do grupo, nós que estamos no grupo cédula, né? Que é a cédula que Deus colocou no coração da nossa fundadora para que a gente viva esse processo mais profundo do conhecimento da divina vontade. A gente sabe, claramente, a gente vê que nós não vivemos mais para pedir graça para Deus, para pedir isso para Deus, para pedir... Quem tem seu esposo, louva a Deus por tê-los, né? Quem tem seus filhos, louva a Deus por tê-los, como é o meu caso. Só que assim, eu tenho meus 2 filhos, só que assim, a gente não... Os filhos da divina vontade, eles não param mais para pedir nada mais para Jesus, porque Jesus, nós, filhos da divina vontade, nós só queremos reparar o coração de Jesus, limpar as chagas de Jesus, beijar Jesus por toda a humanidade inteira, né? Nós, filhos da divina vontade, até o momento que nós não conhecíamos a divina vontade, nós éramos pessoas embaraçosas também, que pediam muita coisa para Deus, que tomavam o lugar de Deus. Mas hoje, na divina vontade, nós vivemos o dom claro, né, da renúncia de nós mesmos para viver a vontade de Jesus. A gente não se preocupa se a gente vai comer, se a gente quer que vai faltar, né? A gente não tem mais essa preocupação, né? A gente só se preocupa em fazer Jesus feliz, só isso. A gente quer reparar o coração de Jesus, a gente quer reparar pela igreja, a gente quer reparar por todos aqueles que não amam, não adoram, não esperam, não, né? Todos, nós queremos reparar toda a humanidade. E é isso que nós fazemos e nos deixamos moldar por Deus. Vemos tudo o que está acontecendo. Luísa, ela viu, Jesus mostrou para ela os lugares desertos, mas Jesus disse a ela, minha filha, é necessário que a justiça de Deus venha, porque as pessoas, elas estão se transformando em embaraçosas. Então, isso é um ato concreto que a gente tem que ver e tem que ter consciência disso, de que outras coisas virão, né? Nós, filhos da divina vontade, nós apenas somos os sentinelas, né? Nós somos aquelas pessoas que estão sendo preparadas, né, para viver no tempo que Deus quiser que a gente viva. Se Deus quiser que cada um de nós que estamos no grupo cédula
né, na cédula da divina vontade, para que se expanda o reino. Se Deus quiser que a gente passe por qualquer coisa, a gente vai estar pronto, porque a gente está sendo preparado pelo próprio Jesus. Não é ninguém, não é a fundadora que nos prepara, é o próprio Jesus, né, que nos prepara, que nos capacita, que fala conosco, que faz a gente passar por todo esse processo que a gente precisa passar, de transformação, de humilhação, de humildade, de correção e tudo mais, né? Então, Jesus, ele mostra para Luiz, minha filha, é necessário que haja isso. Porque as pessoas, elas estão embaraçosas. Hoje as pessoas estão querendo tomar o lugar de Deus. Querem ensinar para Deus como é que trabalha, o que é que ele permite, o que é que ele não permite. Deus, ele tem o controle de tudo. E Jesus veio justamente para isso. Jesus não veio para abolir a lei, Jesus veio para fazer cumprir a lei. Nós, filhos da divina vontade, nós cumprimos o que Jesus nos pede. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Fiat, fiat, fiat.